Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Neste versículo, João estava batizando pessoas que ouviam a sua pregação, se arrependiam e confessavam seus pecados, quando avistou alguns fariseus e começou a chamá-los de raça de víboras. Ou seja, ele estava dizendo que os fariseus eram pessoas venenosas. Estranho João falar isso, já que eles eram os religiosos da época, pessoas que eram respeitadas nas sinagogas. Mas na realidade, João, assim como Jesus, sabia que esses homens eram apenas religiosos. Na igreja está cheio de religiosos. João continuou dizendo para os fariseus que ele não era nem digno de carregar as sandálias de Jesus, mas ele fala uma coisa muito importante. Ele disse que Jesus estava vindo para batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Batismo com o Espírito Santo não significa que a pessoa tenha que falar em outras línguas. Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 17: Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Falar em novas línguas é um sinal de que a pessoa crê em Jesus e, além disso, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Às vezes sim, às vezes não. Isso não quer dizer que uma pessoa que recebeu Jesus e não conseguiu falar em outras línguas tenha imaturidade espiritual. Uma pessoa pode estar há muitos anos na igreja e não falar em outras línguas estranhas. Isso é um dom de Deus, nem todos têm o mesmo dom. A cada um é dado de acordo como ele quer dar. Uma pessoa não pode se sentir triste por isso ou menosprezada por Deus, porque a maioria da igreja fala e a pessoa não. Deus a ama da mesma forma e o Espírito Santo habita nela da mesma forma. Mas por que algumas pessoas recebem esse dom de falar em línguas e outras não? Isso é um dom de Deus e Ele dá de acordo com o que Ele quer dar, de acordo com o que Ele deseja. Nós não temos que questionar isso. Não tem que se entristecer nem achar que Deus está olhando de forma diferente para você. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Todos fomos batizados em um só corpo, em um só Espírito. Isso já bastaria para entender que, independente de falar em outras línguas, a pessoa já foi batizada no Espírito Santo. Mas muitos vão dizer que é um sinal o falar em outras línguas. Sim, concordo, verdade, é um sinal. Mas e os outros dons? Também não são sinais? Por que não são falados como sinais também? O apóstolo Paulo também deixa isso claro. Prestem bastante atenção nestes versículos que vou falar para vocês agora. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 28 ao 31. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Paulo coloca várias interrogações. Então, nem todos têm o mesmo dom
em falar em outras línguas. Muitos ficam tristes porque a maioria da igreja fala e a pessoa que tanto busca não. Fale com Deus e procure saber qual o dom que Ele te deu ou qual o dom que você tem que buscar. Mas se entristecer por isso, por não falar em línguas, jamais. Deus não faria isso com seus filhos. Ele não deixaria de fora servos fiéis por questão de serem melhor que outros, e sim por questão de diversidade de dons. Ficou claro para vocês que nem todos têm o mesmo dom, mas não quer dizer que não tenham sido batizados com o Espírito Santo? Acho que ficou bem claro isso. Na igreja, nem todos têm o dom de cura, nem todos têm o dom de mestre, e nem todos têm o dom de falar em outras línguas e até de interpretá-las. Mas voltando ao versículo inicial, João nos diz que além do Espírito Santo, Jesus nos batizaria com fogo. Muitos dizem que o batismo do Espírito Santo é o batismo de fogo. Mas não é. Se fosse, João não teria dito que ele nos batizaria também com fogo. Batizar com fogo significa receber o poder de Deus. Todos que recebem Jesus em sua vida recebem o Espírito Santo e o batismo de fogo, batismo de poder. Os dons demonstram isso, pois para cada pessoa existem certos dons. Nas igrejas, costumávamos ver muito mais poder de fogo e hoje em dia parece que as igrejas estão mornas ou frias. As igrejas, na grande maioria, só têm uma boa pregação, mas não existem manifestações de milagres, curas e poder. O que Jesus falou para os seus discípulos? João, capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus deixou o legado para todos os que crescem nele, mas hoje em dia muitas igrejas são templos de fariseus, somente templos religiosos, e não têm nenhum poder para dar para aqueles que precisam. Acordem, igrejas. Jesus está voltando e muitos ficarão de fora por não crer em Jesus e no seu poder. Falar bonito, mostrar a Bíblia com interpretação é muito lindo. Pastores com palavras bonitas. Mas onde está o poder de Deus? Onde está o fogo de Deus nas igrejas? Pessoas sendo curadas e libertas. Fica a reflexão para se pensar. Está faltando o fogo de Deus nas igrejas. Não vemos paralíticos andar. Não vemos cegos enxergar ou surdos ouvir em todas as igrejas. Não são todas as igrejas que buscam isso. São poucas as igrejas que usam o fogo de Deus. Reflitam e ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que os dons do Senhor são dados a cada um conforme o Senhor deseja. Nem todos têm o dom de falar em línguas e nem por isso essa pessoa deixou de ser batizada no Espírito Santo. Muitos dizem que o batismo do Espírito Santo é o batismo com as línguas, que as pessoas falam em outras línguas. Mas o apóstolo Paulo deixou bem claro que todos nós fomos batizados em um só Espírito. E esse batismo tem vários dons. Dons de cura, dons de milagres, dons de mestres, dons de profecia e dons de falar em outras línguas. Pai, que o Senhor possa todos os dias nos mostrar e nos ensinar a Tua palavra, para que possamos aprender e para que possamos, em nome do Senhor Jesus, fazer milagres assim como o Senhor fazia. O João disse que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Pai, precisamos do Teu poder. Precisamos mais do Teu poder receber, meu Deus, os dons que o Senhor deixou para que buscássemos. Pai, que o Senhor possa distribuir a cada um que deseja, a cada um que busca, mas está faltando o povo buscar. Pai, que o Senhor venha com o Teu poder de cura, de milagres, de profecias, dons de falar em outras línguas, para aqueles que Te buscam, Senhor. Nós precisamos desse poder, Senhor. Nós precisamos ser revestidos com o poder que vem do Espírito Santo, que vem do Senhor, e que possamos usar isso da forma que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê, que possamos manifestar o Teu poder para que outras pessoas venham até a Ti. Pai, é o que Te pedimos hoje, em nome do Pai,
em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todos aqueles que precisam ouvir uma boa mensagem. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.